não deve ter sido fácil, né? Você passar aí por um trauma que você passou, do acidente, perder a esposa, sua mãe estava junto também. E às vezes tem pessoas que estão nos assistindo aí em casa que às vezes estão vivendo um momento parecido. O que você diria para essas pessoas? Só essa pessoa sabe a dor que ela está sentindo e do esforço necessário que ela tem que fazer para levantar da cama, né? Para abrir a porta e ver a luz do sol. Às vezes isso é muito difícil. E literalmente um pé depois do outro, né? É um movimento depois do outro para a gente conseguir viver. Como que se ela vivesse uma queda de um avião todos os dias. Ela tem que sair dos destroços e todos os dias ela tem que se refazer. Mas é um passo depois do outro com muita calma. Sejam bem-vindos ao Zanoncast, onde eu te ensino a construir negócios milionários. E no episódio de hoje, eu tô com ele, Marcos Gonçalves de Pontes Lacerda, e no último ano, em 2022, ele vendeu mais de 10 milhões de reais em apólices de seguros para seguradoras. Marcos, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui no Zanoncast. Obrigado, Reinaldo. É uma satisfação muito grande poder estar com vocês aqui também. Ô Marcos, antes de a gente começar a falar que hoje você se destacou aí na rede, você é um dos top franqueados, trabalha muito, tem muita venda nos teus negócios, mas a gente sabe que nem sempre começou assim. E eu queria saber como que você começou. Você já vinha do mercado, não vinha? Conta um pouquinho da sua trajetória e da sua história. Ok, vamos lá. Bom, eu era do mercado financeiro, eu era bancário, né? Eu era gerente titular de uma agência bancária na cidade, fiquei 14 anos no banco. Em 2012 eu tive que mudar a história, né, com relação ao banco, que eu tive um incidente, né, um acidente de trânsito, e por conta desse acidente eu tive que me afastar, né, do trabalho, do banco. Que banco que você trabalhava? HSBC. No HSBC. No HSBC. Enquanto existia, estava no país aqui, a gente tomava conta de uma agência lá com a nossa equipe. E aí em 2012 para 2013, então, por circunstância do acidente, eu tive que me afastar, né? Um acidente teve uma certa gravidade, eu perdi minha esposa, minha mãe no acidente, e aí tive que parar realmente, né? Não estava conseguindo gerenciar aquilo. E eu fiquei aí neutro um período, um espaço de tempo, me recuperando, até tentei voltar para o banco depois, mas infelizmente não teve como. E eu acabei me afastando, desligando então do banco. Foi isso aí que me levou a Seguralta, né? Porque quando ainda no banco, minha esposa e eu sempre imaginava, né? Minha falecida esposa, um investimento fora, né? Um dia que eu não estivesse mais no banco, alguma coisa assim. Aí depois do acidente, né? Passado um tempo, eu fuçando lá nas coisas lá no computador, eu achei uma pesquisa que ela fez de investimento, de empreendimentos, né? De franquias e tal, e eu achei lá a Seguralta. Uhum. E aí eu fui buscar melhor, entender melhor do que era aquilo, né? Uma coisa que eu já fazia, eu era da área comercial de banco, eu já vendia seguro no banco, né? Literalmente só vendia mesmo seguro no banco. E aí eu encontrei aquilo e fui pesquisar, né? Me lembro bem que o que chamou a atenção era o grau de propaganda que a Seguralta usava naquela época, né? Que era o Paulo Henrique Amorim. E eu achei legal aquilo, foi uma personalidade, né? Falando de uma empresa, não deve ser qualquer empresa, né, cara? Isso foi em que ano? Isso foi em 2012. 2012. É o ano que a esposa faleceu. O que eu fiz? Eu peguei o carro, coloquei meu pai dentro, falei, vamos rodar, né? Vamos aliviar a cabeça e vamos aliviar aí essa tensão que a gente estava vivendo. E eu vim para São José, né? Fui lá na sede da Seguralta, fui bem recebido. Talvez você não se lembre, mas a gente conversou naquele dia. Com o senhor, seu pai também. Falei com ele. E aí eu conheci a estrutura, gostei. E falei para a pessoa que me atendeu ali, falei, não, a gente vai fechar negócio. Então, em 2013, a gente iniciou aí os trabalhos com a Seguralta e estamos aí até hoje. Então, assim, a gente sabe que não é fácil, né? Mas todo começo ele tem alguns desafios. Para você
chegar onde você chegou hoje, o que você acredita que foi essencial na sua trajetória, na sua jornada? Reinaldo, o que me trouxe dentro da Seguralta foi uma situação de dificuldade, né? Eu estava sofrendo emocionalmente, eu estava buscando coisas para fazer, eu estava fugindo do que eu tinha quanto recente lembrança e acabei me colocando dentro da Seguralta. O que eu estava fazendo no momento eu não sabia o que era. Hoje eu entendo, e até já me falaram isso, né? Isso se chama resiliência. Então, procurar se melhorar, procurar saídas, se adaptar à sua circunstância, né? Encontrar saídas e num esforço constante, regular, constante. Muitas vezes não programado, mas você persistir, é o que foi que aconteceu comigo, né? Aquela dor me fez movimentar, que eu precisava me livrar daquilo, eu precisava sarar daquela dor. E posteriormente não foi diferente, né? Porque você entra no mercado, embora eu já era do mercado financeiro, fazia negócio, o seguro, né? Na instituição bancária, mas quando você empreende, você começa num negócio, não é fácil. Eu tinha clientes no banco, não era corretor lá eu era bancário. E agora eu tinha uma corretora. Então, assim, era uma reconstrução de uma carteira. Né? Lógico, o relacionamento, né? A gente está falando com as pessoas, era bem conhecido na cidade, ajudou bastante. Mas eu tive que construir. E aí é aquele trabalho, né? De você se esforçar dia a dia, buscar pessoas. Como foi seus primeiros clientes? Como que você buscou os primeiros clientes? Você começou como? Reinaldo, foi de porta em porta. Eu comecei com um colaborador e eu, uma pessoa que me ajudava ali, né? Porque eu já conhecia um pouco de seguro. Eu tinha entendido que sozinho, se eu quero crescer, não vai dar, preciso de outra mão aqui, né? Tem que ser pelo menos a 4 mãos aqui a coisa. E aí eu deixava uma pessoa fazendo o cálculo, eu ia para a rua. Eu ia de porta em porta. Né? A princípio nas pessoas conhecidas, certo? Cara, estou com uma corretora, meu trabalho é esse agora. E foi. Um primeiro cliente, um segundo cliente, um terceiro cliente. E isso dia a dia. Qual que é a população da sua cidade, de Pontes Lacerda? Hoje, creio que umas 45 mil pessoas. 45 mil pessoas. 45 mil. Aí você pegou o carro e começou a rodar. Né? Não, ia a pé, cara. E a pé mesmo? Ia a pé, porque o centro da cidade é que tem ali, o comércio está centralizado em 2 principais avenidas, né? E então pegava numa ponta da avenida e voltava na outra, certo? Nos comerciantes locais muitos eu já conhecia e ia bater na porta desses caras. Tá? E aí a indicação, pedir indicação. E depois ia bater nas portas do que eu não conhecia, os novos clientes, né? Mas era no a pé. E lógico, né? Você vai na coisa do caracol. E aí eu ia saindo das avenidas, buscando as empresas em volta da cidade e ia me alargando. Aí eu pegava o carro e ia correr atrás dessas empresas mais distantes, né? Mas no dia a dia era sempre tá ali batendo, né? O cara lá calculando, o Luciano, né? Tá na equipe até hoje, braço direito. E eu ia pra rua. E me fala uma coisa, depois de você começar a buscar, hoje vocês atendem na sua corretora por mês, em média, quantos clientes renovam, seguros novos, renovações, na média de quanto? Uma média de 70, 80 clientes. 70, 80 clientes, hoje você já tem uma equipe para te ajudar? Sim. Hoje a gente conseguiu separar as áreas, né? O que é a área comercial, o que é nosso back-office, a área de serviço, como a gente chama lá, né? Então, as meninas que cuidam do sinistro, o pessoal que cuida de assistência, o pessoal do comercial que faz ali as renovações, que vai prospectar, que vai cuidar das vendas. Um total de 8 pessoas. E dos produtos que você trabalha hoje, fala um pouquinho, que tipo de produtos que você tem lá, que você trabalha? A gente explora toda a necessidade que bate a porta, né? Mas automóvel, né? É o nicho principal. Hoje tem cerca de 70% da carteira, um pouco menos, aliás, né? Mas a vocação da região é o agronegócio. Então a gente trabalha muito com os equipamentos agrícolas, né? Benfeitorias rurais. E explora o que tem para fazer. Bacana. E qual foi o maior desafio? Você pensou em parar em algum momento? Pensei. Gerir pessoas não é uma coisa fácil. Você treinar pessoas, habilitar pessoas, achar pessoas adequadas para montar o seu time não é uma coisa fácil.
e você administrar a tua empresa, a corretora, né, que não é uma gestão peculiar, não é uma coisa simples. É você administrar risco, né, de terceiro, do seu próprio risco e de terceiro, de outras pessoas, dos seus clientes. E numa determinada fase isso acabou me sobrecarregando, né, com a dificuldade de você administrar pessoas, sequer de contratá-las era complicado, não tem gente para trabalhar, não conseguia pessoas para estar ali com a gente trabalhando, e ao mesmo tempo tendo que cuidar da carteira crescente, então foi dando uma certa estafa. Aí me desanimei, né? Desanimei e falei, cara, eu vou fazer outra coisa na minha vida. E aí a gente obteve alguns conselhos, ouviu algumas palestras, procurou algumas coisas e falou, não, peraí, não é isso, né? Eu tenho que rever. E quando você percebeu que o negócio começou a dar certo? Foi quando isso daí? Que ano? Você lembra? Quando eu comecei, eu criei um plano de negócio para 3 anos. Eu tinha que, dentro de 3 anos, alcançar a minha expectativa. Alcancei. Aí eu parti para um segundo plano de negócio de 5 anos. Quando eu fechei os 3 anos, eu entendi que era o negócio. Quando eu saí do banco, eu já tinha preparado, concomitante com a corretora, eu já tinha preparado para mim entrar em outra instituição, né? E fazer carreira nela também, né? Uma coisa já mais ou menos desenhada. Mas nesse inteirinho eu comecei a olhar os meus números, né? Eu fui analisando dentro da minha expectativa, do meu plano de negócio de 3 anos, nas etapas eu vi que estava alcançando legal. Falei, não, então espera. Parei a coisa do banco, né? E voltei totalmente para a corretora. Comparado à vida que você tinha trabalhando no banco, você voltaria atrás para voltar a ser bancário? Nunca mais. Nunca mais? Nunca mais. Banco é uma coisa que ensina bastante coisa para gente. Mas eu já fui bancário. Não serei novamente. Bacana. E quais são os seus próximos passos? Com o negócio? Aonde você quer chegar? O que você almeja? Reinaldo, o céu é o limite, né? A gente já quer continuar crescendo. Dentro do que eu desenhei para a corretora, na minha região, a minha expectativa como eu tinha te falado, né, por etapas, né? Tinha primeiro 3, depois 5, 10 anos eu estou chegando aonde eu queria, e agora eu tenho mais 5 anos aí no meu plano de negócio. E a minha expectativa é tornar na minha região a maior corretora de seguros. Show. Então, que consiga atender ali a região representar a maior corretora do país, a Seguralta, é ter a maior corretora de seguros da região. Show de bola, cara. Muito bacana, Marcos. Sua história aí, eu sei que não deve ter sido fácil, né? Você passar aí por um trauma que você passou, do acidente, perder a esposa, sua mãe estava junto também. E às vezes tem pessoas que estão nos assistindo aí em casa que às vezes estão vivendo um momento parecido. Eu queria falar um pouquinho, eu sei que você não entrou a fundo, que eu sei que deve ser até difícil para falar desse acidente, mas como seguir a vida, né? Se você pudesse, antes da gente finalizar, dar algumas dicas aí para quem está assistindo a gente que está num momento parecido que você estava no ano de 2012. O que você diria para essas pessoas? Claro. Bom, se há alguém que está vivendo isso, essas pessoas pode-se dizer o seguinte, é ímpar, só ela sabe o que ela está sentindo. Bom, você viveu isso, sua família viveu isso, né, nos últimos anos. Então, só essa pessoa sabe a dor que ela está sentindo e do esforço necessário que ela tem que fazer para levantar da cama, né, para abrir a porta e ver a luz do sol. Às vezes isso é muito difícil. E literalmente um pé depois do outro, é um movimento depois do outro para a gente conseguir viver. A pessoa emocionalmente doente é muito complicado. Não é nada fácil, né? É uma luta constante dentro dela. É como se ela vivesse uma queda de um avião todos os dias. Ela tem que sair dos destroços e todos os dias ela tem que se refazer. Mas é um passo depois do outro com muita calma. Não deve parar, não deve desistir. Deve projetar o seu pensamento lá na frente, deve olhar lá na frente, o que eu vou fazer. E seguir com muita paciência e calma, mas não desistir. Procurar ajuda quando isso é necessário, né? Bons amigos, ajuda profissional em volta de si.
mas sempre mirando alguma coisa. Show de bola. Marcos, eu queria agradecer sua participação no Zanoncast. Saiba que você tem um admirador aqui. Eu conheço sua história, eu nunca vou esquecer da primeira corrida dos campeões, que foi lá no nosso rancho ainda. Puxa, quando verdade. A gente começou lá, cara, a gente fazia lá na nossa casa de campo. Belas lembranças, tem umas fotos legais aqui. Tem, cara, e foi a primeira de quantas que você já participou? Quantas corridas você já foi? Quantas viagens? Cara, até... Bom, aquela foi a primeira. Foi a primeira. Eu não parei, né? Todo ano você ganhou? Todo ano. Até agora foram 8, né? 8 corridas. 8 corridas dos campeões. O ano passado a gente foi pra Cancún. Tava gostoso em Cancún? Tá maluco, cara. Aquilo paraíso, né? Top demais, né? Top demais. Foi a corrida. Show, cara. Queria te agradecer. Saiba que você tem um admirador. Sucesso, cara. Que Deus possa te abençoar e que você continue crescendo cada vez mais. Valeu. Valeu.